O Mulherês de hoje tratará de um assunto pouco comum entre as mulheres, a política. Como sabemos, é incomum que este assunto surja em conversas femininas, mas de fato, qual a importância da inserção feminina na política? Será que uma mulher pode fazer uma boa gestão política? Saiba isso e muito mais no programa de hoje. Você se interessa por política? Um pouco. Muito pouco. Mais ou menos, porque... Não, nem um pouco. Não. Mais ou menos. Não. Não. Por quê? Porque tá tudo errado. Não tá valendo a pena. E se a gente for expor... Aliás, nós nem temos o direito nosso de expor o que a gente pensa, as nossas opiniões, nosso querer, entendeu? Não tem como. Apesar de possuírem atualmente níveis de escolaridade superiores ao masculino e de estarem cada vez mais presentes no mercado de trabalho, em nenhum âmbito da vida social a participação de mulheres e homens é tão desigual como no exercício do poder. De acordo com o IBGE, apesar de representarem quase 52% do eleitorado no país, o percentual de mulheres no Congresso Nacional não chega a 10%. Um exemplo disso é o número de deputados federais, que de 513, apenas 45 são mulheres. A inserção da mulher aqui no Brasil, na política, ela tem dificuldade, é uma coisa difícil da mesma forma que seria a mulher nos outros campos de atividade. Se você for pensar nas grandes organizações, o número de mulheres que estão à frente dos cargos executivos de ponta das empresas é um número muito menor. Quando a mulher ela quer, vamos dizer, ser candidata a vereadora, vamos começar como vereadora. Às vezes dentro de casa mesmo, existe um preconceito. Eu sofri muito com isso. Por exemplo, meus filhos, eles não queriam de maneira nenhuma que eu entrasse para a vereança, para essa parte política do legislativo, né? E eu tive que ser muito firme no meu propósito. Então eu acho que a mulher ela tem que ser muito firme no propósito dela. Porque o mundo evoluiu, o mundo é moderno. Hoje não há mais preconceitos, existem preconceitos. Se a gente for falar que não existe preconceito contra a mulher, é mentira, porque há. Se você falar que não há preconceito contra o negro, é mentira, porque há. A cota de 30% disponibilizados pelos partidos políticos às mulheres candidatas a cargos públicos ainda divide opiniões. A lei é clara. Na minha época não tinha, quando eu entrei na política não tinha cota. Aí criou-se a cota para mulher. Só que a cota diz o seguinte, 60% seja qualquer sexo e 30%, por exemplo, se 60% for feminino, 30% é masculino. Se 60% for masculino, 30% tem que ser feminino. Então, o que aconteceu? Virou a cota para a mulher. Obrigatória, 30% obrigatória ou não. Não pode ser 31%, 32%, porque 60% é reservado ao homem. Você imagina o cúmulo do absurdo de ter que colocar na lei que no mínimo 30% tem que ser de um sexo e os 70% de outro, mas garantir um mínimo de 30%, isso é preconceito, porque o preconceito é tão grande que tem que colocar na lei o direito da minoria, que somos nós, mulheres, de poder participar. Agora, qual é? Aí você fala assim, mas a mulher não participa porque ela não quer, mas você tem que ter oportunidade de participação. A gente consegue cuidar dos filhos, cuidar da roupa, cuidar da alimentação, cuidar de tudo e faço o meu trabalho de legislativo. Então eu acho que a mulher ela tem uma capacidade, certo, de absorver um trabalho a mais, um trabalho sério, um trabalho voltado para a comunidade. Diga-se de passagem, você pode ver aí grandes cargos que as mulheres ocupam no nosso país. A prática, vamos dizer assim, da autoridade, eu acho que ela é muito mais fácil para a mulher do que para o homem. O homem geralmente pratica o autoritarismo. Antes de tudo, é por uma questão de justiça democrática que precisamos garantir a inserção das mulheres em condições de igualdade no sistema político. Que a mulher que se envolve na política, ela se sente valorizada. Nós temos que pegar os diferentes e tratar de forma, por exemplo, em termos de cidadania, com a mesma igualdade, senão nós estamos discriminando.
Então isso me causa um desconforto. Não me causa desconforto, por exemplo, eu trabalhar 14, 16 horas por dia para tentar fazer o melhor para a minha comunidade. Que a mulher tem um perfil perfeito para ser uma verdadeira política. Você, mulher, notou a importância de estar por dentro da situação política da sua cidade e até mesmo de seu país? Então, neste ano de eleições, guarde um tempinho para saber o que rola neste meio e, principalmente, investigue o seu candidato.